presentations that I'm going to be sharing with you, Nas apresentações que o irmão Parmina vai estar compartilhando conosco, I'm going to be going over some foundational material ele vai estar cobrindo algum material que é fundamental sobre os fundamentos, that I think each of us need to be familiar with que ele pensa que cada um de nós tem que estar familiarizado com isso, in order to fully appreciate the messages that Sister Tess is bringing to us. de forma que a gente possa completamente apreciar e entender a mensagem que a irmã Tess está compartilhando conosco. I'm assuming that all of us are aware Eu imagino que todos nós estamos cientes the time period in which we're living. do período em que nós estamos vivendo. And when I say that, E quando eu digo isso, what I'm referring to specifically o que eu estou me referindo especificamente is that people in this movement now recognize é que as pessoas nesse movimento agora reconhecem that we're in the history of the midnight cry. que estamos na história do clamor da meia-noite. I'm sure you're all aware Estou ciente de que todos vocês that very term is taken from Matthew 25 verse 6. sabem que esse termo ele é tirado de Mateus capítulo 25, verso 6, At midnight there was a cry, de que à meia-noite houve um clamor. behold the bridegroom cometh. Eis o noivo sair ao seu encontro. Now that all sounds relatively straightforward Tudo isso parece bem simples e direto, until we start working out the details or the implications of what these messages mean. até a gente começar a trabalhar os detalhes e as implicações do que essa mensagem significa. And how we understand passages of scripture such as Matthew 25. E como nós entendemos passagens das Escrituras, como, por exemplo, Mateus 25. Not sure how long each of you have been in this movement Eu não sei há quanto tempo cada um de vocês esteve nesse movimento, and how familiar you are with the latest truth or the new light that we're understanding. e quão familiarizado você está com as últimas verdades ou com a nova luz que temos entendido. But changes are happening in our movement and in the world at a very fast pace. Mas mudanças estão ocorrendo no nosso movimento e no mundo em um ritmo muito acelerado. And many of us are unaware of the speed of change. E muitos de nós não estão cientes da velocidade da mudança. The way we understand things today, A forma em que entendemos as coisas hoje, in some ways, are radically different to how we've understood them in the past. em algumas formas, são radicalmente diferentes de como nós entendíamos elas no passado. Yet, despite this, E apesar disso, God, in His infinite wisdom, Deus, em sua sabedoria infinita, has retained the integrity of our message from the very beginning. manteve a integridade de nossa mensagem desde o seu começo. In my conversation with people, Em minhas conversas com as pessoas, despite what I've just said, apesar do que eu acabei de dizer, it does seem to me that people are confused parece sim para mim que as pessoas estão confundidas ou not confusas, only about what is about to happen, não somente com relação ao que está para acontecer, but what has already happened. mas também com relação ao que já aconteceu. Because we don't understand how the Lord has led us, E porque nós não entendemos como o Senhor nos guiou, I don't mean for the past 30 years, e eu não digo pelos últimos 30 anos, I'm referring to the past 5 years. eu estou me referindo aos últimos 5 anos. Many people in this movement Muitos nesse movimento do not have an awareness of what's happened over the last 5 years. não têm muita ciência do que está acontecendo nos últimos 5 anos. I say 5 years, Eu digo 5 anos, we should really stretch that back to 7 years. mas a gente deveria sim esticar isso até 7 anos atrás. Significant and important events have occurred Eventos significantes e importantes ocorreram in the outside world no mundo externo that has shaped this movement, que moldaram esse movimento, and many of us E are not muitos- aware of those changes. e muitos de nós não estão cientes dessas mudanças. Not only are we not aware of them, Não somente não estamos cientes disso, in the sense of not understanding them, no sentido de que a gente não entende elas. I think some of us don't even know that those changes have occurred. Eu penso que muitos de nós nem sequer sabem que essas mudanças ocorreram. Because of that, E por causa disso, we're still anticipating change in the future, nós ainda estamos antecipando que alguma mudança ocorra no futuro. and those changes that we're anticipating or expecting E essas mudanças que nós estamos antecipando ou esperando, are being shared with us in a vacuum, elas estão sendo compartilhadas conosco como num vácuo, without any reference point. sem nenhum ponto de referência.
And as soon as you start teaching using that type of methodology, E no momento que você começa a ensinar usando esse tipo de metodologia, you expose yourself você se expôs and your congregation e a sua congregação to great danger a grande perigo, because you're uncertain whether or not you're teaching the truth. porque você não vai estar com certeza de se você está ou não ensinando a verdade. If you're not keeping current, Current in the sense like of- current affairs, I'll rephrase that. If you're not paying attention Se você não está atualizado, se você não está prestando atenção to the material that's being presented, sobre o material que está sendo apresentado, particularly over the last 12 to 18 months, principalmente sobre os últimos 12 a 18 meses, you're doing yourself a disservice. você está fazendo para você mesmo um desserviço. If you're waiting Se você está esperando to find out what's happening in the future, para descobrir o que vai acontecer no futuro, when that future happens, quando esse futuro ocorrer, you're going to find yourself sorely disappointed. você vai se encontrar tristemente desapontado. The test that we're expecting, O teste que nós estamos esperando, this morning's presentation was addressing the year 2021 as an example, por exemplo, a apresentação de hoje de manhã estava abordando o ano 2021. and I'm sure all of you are aware of November the 9th, 2019. E eu tenho certeza que todos vocês estão cientes de 9 de novembro de 2019. If we're not aware of how the Lord has led us up to this point, Se nós não estamos cientes de como o Senhor nos guiou até esse ponto, any knowledge that you have about the future will be in vain. qualquer tipo de conhecimento que você possa ter sobre o que vai acontecer no futuro é em vão. And too many of us, E muitos de nós, intellectually intelectualmente and experientially, e experimentalmente, are living in that vacuum. está vivendo nesse vácuo. Life has carried on as normal, A vida continua normalmente, apparently normal, aparentemente normal, for too many of us. para muitos de nós. Our version of end time prophecy, A nossa versão das profecias dos últimos dias, in many ways, de muitas formas, is a false representation of those events. é uma representação falsa desses eventos. And I'm saying they're false even to people in this movement. E eu estou dizendo que é falsa mesmo para pessoas nesse movimento. Even to people in this movement that have been here for a long time. Mesmo para pessoas que estão há muito tempo nesse movimento. We're still holding on to misconceptions, A gente ainda está se apegando a concepções errôneas. false ideas even, Ideias falsas, inclusive, which are about to be swept away. que estão prestes a ser varridas. And we have to come to a place where we separate from those false ideas. E nós precisamos chegar a um ponto onde nós nos separamos dessas ideias falsas. Each of us understands. Cada um de nós deve entender If you hold on to your sin que se você se apega ao seu pecado and our sins get swept away, e os nossos pecados vão ser varridos, you'll get swept away with them. você vai ser varrido juntamente com eles. Hopefully you will understand the concept of the sins of our forefathers. Eu espero que nós entendamos o conceito do pecado dos nossos antepassados. Sometimes we express that phrase Às vezes a gente expressa esse termo, essa frase, in the context of prophetic sin. no contexto de pecados proféticos. It's a term that sometimes is used in this movement, É um termo que às vezes é utilizado nesse movimento. and it's used to express the idea E ele é utilizado para expressar a ideia that Adventism has lost its direction. de que o Adventismo perdeu sua direção. It now understands the message that was handed to us by our forefathers. E a gente não entende mais a mensagem que nos foi dada pelos nossos antepassados. And the reason we don't understand the Advent message E a razão pela qual não entendemos a mensagem adventista is because decades ago, é porque há décadas atrás, progressively, progressivamente, there's been a systematic attack upon this church. houve um ataque sistemático sobre essa igreja. The forces of evil have begun to consolidate their powers. As forças do mal começaram a consolidar o poder delas. They began that work of consolidation Elas começaram essa obra de consolidação over 220 years ago. há mais de 2020 anos atrás. And even whilst God was doing a work for his people, E embora Deus estava fazendo uma obra para o seu povo, Satan, Satanás, unawares to many people in God's church, de forma oculta para muitos da igreja de Deus, was already directing affairs. já estava dirigindo as circunstâncias.
to bring down this movement. para derrubar esse movimento. He was very successful, E ele foi muito bem sucedido. and here we are today. E aqui estamos nós hoje. For the past 30 years, Pelos últimos 30 anos, thinking that we're doing a great work, pensando que estamos fazendo um grande trabalho. just like the Millerites thought that they were doing a great work. Assim como os mileritas estavam pensando, estamos fazendo um grande trabalho. But there's a growing awareness now Mas existe uma consciência que aumenta cada vez mais, through many thinking people in this movement através de muitas pessoas que pensam nesse movimento, that all is not correct, all Que nem- is not right. que nem tudo está correto, ou que nem tudo está muito bem. I'll express it in a different way. Eu vou expressar isso de uma forma um pouco diferente. This is the Midnight Cry. Estamos no clamor da meia-noite. The Midnight Cry message, E a mensagem do clamor da meia-noite, as it says, is a cry como se diz, é um clamor for people to wake up, para que as pessoas acordem, to wake up from their sinful condition. para que elas acordem para a sua condição pecaminosa. Now, many of us feel that we are awake, E muitos de nós, a gente pensa, não, eu estou acordado, that we're ready eu estou pronto for the soon coming Sunday law. para a iminente lei dominical que está vindo. Perhaps you conceptualize it as being November the 9th. Talvez você conceitualiza isso como sendo, não, isso é 9 de novembro. Yet many of us, Mas ainda assim, muitos de nós, as I began this presentation, como eu comecei essa apresentação, many of us don't understand what's happened in the past 5 years. muitos de nós não estamos entendendo o que está acontecendo nos últimos 5 anos. And I'm suggesting E eu estou sugerindo the conclusion of that que a conclusão disso is that the vast majority of this movement is not prepared or ready for November the 9th this é year. que a vasta maioria desse movimento não está preparada para 9 de novembro desse ano. Everywhere I go, Para onde quer que eu vá, people who are aware of this coming date as pessoas que estão cientes dessa data que se aproxima, are asking, what are they supposed to do to prepare? elas estão me perguntando, o que eu deveria estar fazendo para me preparar? And the problem is you can't do anything to prepare. E o problema é que você não pode fazer nada para se preparar. Pretty much hopeless, really, Na verdade, não tem nenhuma esperança, unless a menos you go back que você volte and see how the Lord has shaped the affairs both in the world, e veja como Deus moldou as circunstâncias, tanto no mundo in the church, e na igreja, and how those things are affecting us. e como essas coisas estão nos afetando. The problem that we find, O problema que nós encontramos, the problems that I've seen, os problemas que eu vi, is that many of us don't know how to do that. é que muitos de nós não sabem como fazer isso. Sounds like a relatively straightforward exercise Parece um exercício bem fácil de fazer, that you could just go back into history, que você simplesmente volte na história, see some things, veja algumas coisas, and assume e aí você assume that you can gain an understanding of what's happening. que você pode, agora eu entendo o que está acontecendo. But of course, it isn't that straightforward, Mas claro que não é tão assim direto, because what you think you might see with your eye porque o que você pensa que você acha que está vendo com seu olho, may not be exactly what's happening. pode não ser exatamente o que está acontecendo. Let me rephrase it another way. Deixa eu reformular isso. You can read the newspapers, Você pode ler o jornal, but it doesn't mean you'll understand what they're saying. mas isso não quer dizer que você está entendendo o que eles estão dizendo. We need to have a prophetic understanding A gente precisa ter um entendimento profético of what's going on in the world, do que está acontecendo no mundo. and we have a very limited amount of time E a gente tem um tempo bem limitado to gain that understanding. para ganhar esse entendimento. And what's hindering us E o que está nos impedindo in making those great strides em fazer essas grandes conquistas is not because there's too much information. não é porque tem muita informação. If you just look at that board, Se você olhar para esse quadro, you can see it's rather busy. você pode ver que a gente tem bastante coisa para se ocupar. Que ele está bem cheio, está bem carregado. And that is only a small part of this study. E isso é simplesmente uma pequena parte desse estudo. So people begin to become overwhelmed, Então as pessoas começam a ficar sobrecarregadas ou maravilhadas, thinking that they could never, overwhelmed, like charged or wonderful. Like, distressed, worried, like overwhelmed, as pessoas começam a ficar sobrecarregadas, preocupadas, because they think they could never assimilate that much information, porque elas pensam, jamais vou conseguir assimilar toda essa informação, understand it, entender isso and then share it. e aí compartilhar isso.
Perhaps you might say you're just not clever enough. Talvez você possa dizer, eu não sou inteligente o suficiente. But what I want to say Mas o que eu quero dizer is that's not the biggest problem. é que esse não é o maior problema. If you think that's a big problem, Se você acha que esse é o grande problema, there's a bigger one. tem o maior ainda. The bigger problem is O maior problema é that we have to unlearn que a gente tem que desaprender the very thing we tell churchgoers, Adventists to do, o que a gente fala, a mesma coisa que a gente fala para as pessoas adventistas, that they have to unlearn many things. de que eles têm que também desaprender muitas coisas. I'm suggesting here today Eu estou sugerindo hoje aqui that we too have to unlearn. que nós também temos que desaprender, Because many of the things that we accuse our brethren of, porque muitas das coisas com as quais nós acusamos nossos irmãos, we can call it criminality. nós podemos dizer que eles estão cometendo um crime. We're doing the same crimes, A gente está cometendo o mesmo crime, making the same mistakes, cometendo o mesmo erro, in the same mess. na mesma bagunça. The reason we find that hard to believe E a razão pela qual a gente pensa que isso é difícil de acreditar is because we believe God has called us out é porque a gente imagina, não, Deus nos chamou, of this sinful condition. Deus nos tirou dessa condição pecaminosa. When I say sinful condition, Quando eu digo essa condição pecaminosa, perhaps I should call it captivity, talvez eu poderia chamar, Deus nos tirou do cativeiro, deception. do engano. Perhaps a word that you're more familiar with Talvez a palavra com que você está mais familiarizado is Revelation chapter 3 verse 14 and onward, é Apocalipse 3, capítulo 14 em diante, the Laodicean condition. a condição laodiceana. We should be out of this condition by now. A gente já deveria estar fora dessa condição agora. Many of us are still not. Muitos de nós ainda não está. And the reason for that E a razão para isso is because we don't understand how pervasive, é porque a gente não entende como how it feels everywhere. como como permeia tudo, How all-encompassing the condition is. como tudo envolve essa condição ou engloba. It covers many facets, Ela cobre muitas facetas, not just our physical, but our spiritual and mental well-being. não somente nosso bem-estar físico, mas também nosso bem-estar mental e espiritual. For too long, Por muito tempo, we've been at ease, nós estivemos tranquilos, believing that the Lord has led this movement, simplesmente pensando, Deus guiou esse movimento, which of course He has, o que é, com certeza Ele fez, but that's not enough. mas só isso não é suficiente. As we come to the climactic events that all of us have dreamed about, anticipated, Quando nós chegamos ao clímax, aos eventos que todos nós sonhamos e antecipamos, we now find ourselves unprepared. nós nos encontramos despreparados. The question is why? A pergunta é, por quê? Why do we find ourselves in such a condition, Por que nós nos encontramos em tal condição? such a position of weakness, Tal posição de fraqueza, of uncertainty, de incerteza, of fear? de temor? I think there are a couple of reasons. Eu penso que existem algumas razões. If we were to blame people, Se a gente fosse culpar as pessoas, we can blame ourselves for sure. com certeza a gente pode culpar a nós mesmos. We can go back into the recent past, A gente pode voltar ao passado recente but we can clearly see e nós podemos claramente ver how people in this movement como as pessoas nesse movimento have rejected the direction in which the Lord desired to take us. rejeitaram a direção em que o Senhor queria nos levar. And that has had consequences. E isso deixa consequências. Consequence being that we're not prepared today. Consequências como que nós estamos hoje despreparados. Maybe we could blame someone else. Talvez a gente possa culpar outra pessoa. We can certainly blame God. Com certeza a gente pode culpar Deus. We can conceptualize it that way. Se quiser, a gente pode conceitualizar isso dessa forma. Hopefully all of us realize Mas eu espero que todos nós percebamos that the everlasting gospel que o Evangelho Eterno is a three-step prophetic testing message é um evangelho em 3 etapas de teste que é profético, that develops and then produces two classes of people. que desenvolve e então demonstra 2 classes de pessoas. If we really believe that, Se nós realmente acreditamos nisso, then we should be certain então a gente tem que estar certo that we are now in a test. de que nós estamos agora em um teste. Hopefully we can see that. Eu espero que a gente consiga ver isso.
The problem is we've been in this test O for problema, 5 years already. o problema é que a gente está nesse teste há 5 anos já. Really, this test began 7 years ago, Na verdade, esse teste começou há 7 anos atrás, in 2012, em 2012, bringing us to 2014, nos trazendo a 2014, 2016, 2016, 2018. 2018. And here we find ourselves today. E aqui agora nós nos encontramos hoje. Many of us Muitos de nós are either blissfully ignorant that we've been in the testing time period, estão completamente nublados e ignorantes de que estamos num teste hoje, or we've failed those tests. ou a gente falhou todos esses testes. Whichever place you find yourself in, Em qualquer uma das posições que você se encontra, whether you're unaware of them, quer que você esteja inconsciente deles, or you've failed them, inconsciente deles, ou se você falhou eles, you need to be told você precisa ser avisado that you're in mortal danger, de que você está no perigo mortal, because this is a life and death message. porque essa é uma mensagem de vida ou morte. And each of us knows E cada um de nós sabe that judgment must first begin in the house of God. que o juízo ele deve começar na casa de Deus. If you believe that this movement Se você crê que esse movimento is the church triumphant, é a igreja triunfante, then you know judgment must begin first with us. então você sabe que o juízo deve começar primeiro conosco. Peter tells us, Pedro nos adverte, he doesn't want to tell us directly, ele não quer nos falar diretamente, but he does say, mas ele sim diz, if few of you are going to be saved, ele diz, se poucos entre vocês serão salvos, what hope is there for the rest of the people? que esperança tem para as outras pessoas? We don't like applying those kind of verses to ourselves, Mas a gente não gosta muito de aplicar esses versos para nós, but we should be doing so. mas a gente deveria estar fazendo isso assim. Many of us, Muitos de nós, if we're not careful, se não formos cuidadosos, are about to be swept away. estão prestes a ser varridos. Whatever position you hold in this movement, Qualquer que seja a posição que você tenha nesse movimento, you are not safe. não é uma posição, não é, quer dizer que você está seguro. The only safety A única segurança is to heed the cry, é que você dê ouvidos ao clamor. the trumpet cry that's sounding right now, O clamor de trombeta que está soando agora, has been doing eles têm estado soando for months now. há meses já. And people are still not aware of what they're supposed to believe E as pessoas ainda não estão cientes do que elas deveriam crer and what they're supposed to believe. Sorry, teach. e do que elas deveriam estar ensinando. So, this week, Então essa semana, as I've already mentioned, como eu já mencionei, it's not my intention to speak to the midnight cry, the message itself. não é meu objetivo falar o clamor da meia-noite, a mensagem em si. I'm leaving that work for others to do here. Eu estou deixando esse trabalho para outros fazerem isso aqui. But I do feel it's important Mas eu vejo a importância for us to understand some of the methodology that undergirds or that is the foundation of this cry. Mas eu vejo a importância de que nós entendamos a metodologia que dá a base, que está segurando esse clamor. I don't tell you these things because you don't know them. Eu não falo essas coisas porque vocês não saibam delas. I tell you them because you do know them. Eu falo porque vocês sabem delas. All I'm trying to do is remind us A única coisa que eu estou querendo fazer é nos lembrar and to clarify points that we should already be sure about. e esclarecer pontos que nós já deveríamos estar seguros sobre eles. The problem is, O problema é, in many ways, we've been very lazy. de muitas formas, a gente foi muito preguiçoso. We have been... Let me clarify what I mean by lazy. Deixa eu tentar esclarecer o que eu quero dizer com preguiçoso. It's a term I've used quite often, É um termo que eu uso com uma certa frequência. and when I use that term, E quando eu uso esse termo, the idea that I'm trying to portray a ideia que eu estou tentando passar, when I say we're lazy quando eu digo que nós somos preguiçosos, is that we've been careless o que eu quero dizer é que a gente tem sido descuidado, sem cuidado, in handling the truth that God has given to us. ao manusear a verdade que Deus nos tem dado. We were born with this bad habit. Nós nascemos com esse mau hábito. It's hereditary. É hereditário. Our forefathers, the Millerites, gave that bad habit to us. Nossos antepassados, os mileritas, nos passaram esse hábito. When this movement was born, E quando esse movimento nasceu,
1989. em 1989. We were born with this habit. Nós nascemos com esse hábito. What I mean by that, O que eu quero dizer com isso, give you an example. vou te dar um exemplo. If you turn to Habakkuk chapter 2, Se você for para Abacuque capítulo 2, verse 2, versículo 2. Habakkuk 2:2, Abacuque 2, verso 2. like the Millerites, Como os mileritas, we approach verses with a very similar mindset. nós nos aproximamos dos versículos com uma mentalidade muito parecida. If we were Millerites, Se nós fôssemos mileritas, we'd read this verse nós leríamos esse verso. Diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. we'd read this verse Nós lemos esse verso and we'd take the word tables e nós tomamos essas palavras, tábuas, and change it into table e mudamos isso para tábua. and think we were doing a good job. Estamos pensando que estamos fazendo um excelente trabalho. We'd create a chart Fazemos um diagrama, thinking we'd fulfilled this verse pensamos, estamos cumprindo esse verso and we can move on. e agora vamos avançar. So with the Habakkuk 2:2 and tick it. Então a gente vai em Abacuque 2:2 e fala, checado. And what's about to happen? E o que está prestes a acontecer? That verse Esse verso, is about to come and bite us ele está prestes a vir e nos morder and to shake us to the core e a nos sacudir até o núcleo, because we haven't read it carefully. porque a gente não leu com cuidado. Because we know that verse 2 Porque a gente sabe que o verso 2 not only speaks about tables in the plural, não somente fala sobre tábuas no plural, it also speaks about a time of delay mas ele também fala sobre um tempo de demora and waiting. e espera. We, Nós, like them, como eles, are lazy, somos preguiçosos, careless. descuidados. We haven't read properly. Não lemos com apropriadamente. We assume things. Nós presumimos as coisas. Our approach to Bible study Nossa abordagem ao estudo da Bíblia is not careful. não é cuidadoso. In fact, this bad habit, De fato, esse mau hábito, as I've already said, is something we were born with. como eu já disse, é algo com a qual a gente nasceu. Now, we understand about nature and nurture. Nós entendemos sobre natureza e nurture, como nutrition, Though as you're grown up. como natureza e o crescimento. So we were born with this, Nós nascemos Condition. com isso, com essa tradição, but we were supposed to be educated out of it. mas nós deveríamos ser educados para sair dela. In some ways we have been, E em certa forma nós fomos, but the methodology that we've used to do that mas a metodologia que nós deveríamos ter para fazer isso is now being questioned. está agora sendo questionada. It's not being questioned by the church or the world. Não está sendo questionada pela igreja ou pelo mundo. It's being questioned by thinking people in this movement. Está sendo questionada por pessoas pensantes nesse movimento. And what are we discovering? E o que é que nós estamos descobrindo? We're discovering that some of the concerns E nós estamos descobrindo que algumas das preocupações that people outside of this movement have had with us, que algumas pessoas fora desse movimento tinham com a gente, some of them are valid concerns. algumas preocupações eram válidas And it becomes a painful exercise, e se torna um exercício bem doloroso, first of all, to acknowledge our mistakes primeiramente de reconhecer nossos erros and to move on. e avançar, But what's more difficult, mas o que é mais difícil, because we can all say sorry, porque todo mundo pode falar, desculpa, is to understand who we are. mas é mais difícil entender quem nós somos. As God led us À medida que Deus nos guiou for the past 30 years nos últimos 30 anos with these misconceptions, e com essas mal concepções, or are we deluded? ou será que a gente estava enganado And this movement's about to pass away e esse movimento está prestes a acabar? because it was just one of those fanatical cults that arose and died. E será que isso foi mais um daqueles cultos fanáticos que levanta e depois morre?
We have to find answers for ourselves. Nós precisamos encontrar respostas para nós mesmos. You have to find answers for yourself. Você precisa encontrar respostas para você mesmo. We're coming to a time Estamos chegando em um tempo where each of us onde cada um de nós will have to stand for ourselves. vai ter que estar de pé por si mesmo. And if you think that's going to happen after November the E 9th, se você acha que isso vai acontecer depois de 9 de novembro, I'm going to blow your bubble, burst it, eu quero estourar sua bolha, because you're about to have to stand by yourselves now porque você vai ter que levantar por você mesmo agora, to decide para se decidir for yourselves por si mesmos what's going on, o que está acontecendo. what has gone on, O que aconteceu, so that you can make a personal preparation para que você possa fazer uma preparação pessoal for the close of probation on November the 9th. para o fechamento da Porta da Graça em 9 de novembro. The reason why this is not as easy as you might think A razão pela qual isso não é tão fácil como você poderia pensar is because the methodology that we have, é porque a metodologia que nós temos, that we're currently using, nós estamos usando atualmente, in a number of ways is not correct. e de muitas formas nós a utilizamos de maneira incorreta. They need explaining and correcting. E elas precisam ser explicadas e corrigidas. So we're at a place in our message now, in our movement, Então nós estamos em um local na nossa mensagem agora, no nosso movimento, that we've got two methodologies in play. onde nós temos duas metodologias ocorrendo. Two methodologies Duas metodologias end up producing two messages. acabam produzindo duas mensagens. Each of us must know, Cada um de nós deve saber, according to John chapter 10, de acordo com João capítulo 10, the voice of the shepherd. a voz do pastor. So as you hear the messages this week, Então, à medida que vocês escutarem as mensagens essa semana, compare what you're hearing compare o que você está escutando to your current understanding. com o seu entendimento atual. And if you see a conflict, E se você vê um conflito, you should be on guard. você deve estar com a sua guarda levantada. You should begin to think Você deve começar a pensar, where the problem lies, onde é que está o problema? in what you're hearing, No que você está escutando? or with the thoughts and ideas that you brought to this camp meeting. Ou com as ideias que você trouxe para esse acampamento? Spend your week here talking to people. Utilize o seu tempo essa semana conversando com as pessoas. Make sure you have your questions answered. Tenha certeza que você vai ter suas perguntas. This may be the last opportunity that you have Essa pode ser a última oportunidade que você vai ter to talk to people in this movement de conversar com as pessoas nesse movimento, who have an understanding, or at least an opinion, que tenham um entendimento ou ao menos uma opinião of what's going on in the world. sobre o que está acontecendo no mundo. You don't know what the future will bring. Você não sabe o que vai trazer o futuro. There may not be another major camp meeting like this in Brazil. Pode ser que não haja uma outra acampal tão grande assim no Brasil. We know that there are language barriers across the world Nós still. sabemos que tem barreiras de linguagem ao redor do campo mundial. I do want to remind you, Eu gostaria sim de te lembrar, maybe it's not a reminder, maybe you don't even know. talvez não é nem te lembrar, talvez te avisar, porque talvez você nem saiba. The work in South America O trabalho na América do Sul is growing at an exponential rate. está crescendo numa velocidade exponencial. Not just here, Não só aqui, in the continent of Africa, no continente da África, even Europe, também na Europa, which is relatively dead, que é relativamente morta. even that place is growing. Inclusive lá está crescendo. As the numbers grow, À medida que os números crescem, we're being confronted nós somos confrontados with the reality that we don't have enough teachers, com a realidade de que nós não temos professores suficientes and they're being stretched. e eles estão sendo esticados. So you may not have another opportunity, Então talvez você não tenha uma oportunidade, at least before November, talvez não até novembro, to have such a concentration de ter uma concentração tão grande of experienced teachers in one place that you can speak to face, de professores com experiência que você pode conversar cara a cara. You have 5 days, Você tem 5 dias and the people here e as pessoas aqui are here to serve you, estão aqui para te servir. not just meeting your physical needs, Não simplesmente para servir as suas necessidades físicas, but your spiritual needs. mas as suas necessidades espirituais. You owe it to yourself Você deve a você mesmo to search
these people out, buscar essas pessoas, sit them down, sentar com elas and get your questions answered e ter suas perguntas respondidas. to the best ability that they have. A melhor habilidade que eles possam ter. So please don't waste your time here. Então, por favor, não perca seu tempo aqui. If I could use one word Se eu pudesse usar uma única palavra, that is the foundation of the Midnight Cry message, que é o fundamento da mensagem do clamor da meia-noite, I would say that it's the word parable. eu diria que é a palavra parábola. Now, if you've been listening to presentations, Então, se você esteve escutando as apresentações, particularly ones that I've been doing particularmente as que eu estive fazendo over the past 2 years, nos últimos 2 anos, perhaps even longer, talvez mais ainda, you'll know that this subject of parable teaching você vai perceber que esse assunto de ensino por parábola has become an important part of the presentations that I teach. se tornou uma parte importante das apresentações que eu ensino. Like you, Como você, I wasn't expecting the Midnight Cry just to appear out of nowhere. I was not. eu não estava esperando que o clamor da meia-noite aparecesse assim do nada. It caught everybody by surprise. Ele tomou todo mundo de surpresa. Don't let that truth escape you. Não deixe essa verdade escapar. The reason why I say that A razão pela qual eu digo isso is because people in this movement, é porque as pessoas nesse movimento, only very recently, só recentemente, were doing studies, estavam fazendo estudos, presenting messages apresentando mensagens that seemed to indicate that they could predict que parecia, when the Midnight Cry message was going to come. parecia indicar que eles poderiam predizer quando é que chegaria a mensagem do clamor da meia-noite. It caught them by surprise. Isso tomou eles de surpresa também. It's caught the whole movement by surprise. Tomou todo o movimento de surpresa. But as I've seen how this cry Mas como eu disse acerca desse clamor, has developed over the last 2 years, ele se desenvolveu ao largo dos últimos 2 anos. many of us aren't even aware that it's been here for 2 years in this movement, A maioria de nós nem sequer está ciente de que ele já está aqui há 2 anos nesse movimento. and no one even told you. E ninguém sequer te avisou. As this cry is developed, À medida que esse clamor se desenvolve, this message, essa mensagem, to refine, develop and prepare us para nos refinar, nos desenvolver e nos preparar for November the 9th, para 9 de novembro, it's been interesting for me tem sido interessante para mim to see how it's been refined and developed ver como isso está sendo refinado e desenvolvido using parable teaching. utilizando o ensino por parábolas. Parable teaching O ensino por parábolas is what really defines this message. é o que realmente define essa mensagem. This message being the Midnight Cry, Essa mensagem sendo o clamor da meia-noite, Daniel 11:40-45. Daniel 11, 40 a 45. The more you look, Quanto mais você olha, the more you see parables everywhere. mais você vê parábolas por todo lado. Our problem is Nosso problema é, we're like children. nós somos como crianças. When we're introduced to the subject of mathematics, Quando nós somos apresentados ao assunto da matemática, we can get blocks nós podemos tomar blocos like this, como esses, join them together, juntar eles dois, and we think we're good at math. e nós podemos pensar, nós somos bons em matemática. But we all know, we're Mas- adults here, Mas todos nós sabemos, somos adultos aqui, that is just the beginning que isso é apenas o começo of our education. de nossa educação. We're like that Nós somos assim, in our understanding of parables. no nosso entendimento de parábolas. We're like children Somos como crianças, at elementary school numa escola elementar, who are building blocks que estão construindo blocos and thinking we know what parables are. e pensando que nós sabemos o que são parábolas. I want us to begin to see Eu quero que nós comecemos a ver that parables are a lot more sophisticated, a lot more complex than we first realized. que as parábolas são muito mais sofisticadas e mais complexas do que nós pensávamos. Those of us who have been here at the school Os que estiveram aqui na escola have heard many studies on this now. já escutaram vários estudos sobre isso agora. I think we may be at
approaching 40 hours of material on this subject, just at this trimester so far. Eu acho que simplesmente nesse trimestre nós já devemos ter feito umas 40 horas de estudo só sobre esse material. And what we've been trying to do E o que nós estivemos tentando fazer is approach the study of our message foi nos aproximar ao estudo da nossa mensagem from the perspective of parables, da perspectiva das parábolas, how they're used como elas são utilizadas and the impact they have on our thinking. e o impacto que elas têm no nosso pensamento. I can't encourage you enough Eu não consigo encorajar vocês o suficiente to watch those presentations. a que vejam essas apresentações. If you haven't, Se você ainda não viu, you're doing yourself a great disservice. está se fazendo um grande desserviço. You're crippling yourselves. Está se aleijando. It's like making yourself blind in one eye, É como se tornar cego em um olho, deliberately. deliberadamente. Appreciate all of us are busy. Eu entendo que todos nós temos muitos compromissos. We're putting out 3 hours of material a day. Estamos lançando 3 horas de material por dia na internet. But you know what? E quer saber? After November, it won't be of much use to you. Depois de novembro não vai ser de muita utilidade para vocês. Each of us needs to decide Cada um de nós precisa decidir how important life is, quão importante é a vida eternal life. eterna. If you think it's important, Se você acha que é importante, I want to tell you directly now, eu quero te dizer diretamente agora. if you are not keeping up with the presentations that we're having at our school here, Se você não está se mantendo ao dia com as apresentações que a gente está fazendo na escola aqui, and you don't understand English very well, e você não entende inglês muito bem, so you're confined to the Portuguese, e aí você está restrito ao material em português, if you're not watching these classes, se você não está assistindo essas aulas, you're in mortal danger, está em perigo mortal. because I'm almost certain Porque eu tenho quase certeza that you have misconceptions of what the end of the world looks like. que você tem ideias mal concebidas de como vai se parecer o fim do mundo. If I can put it bluntly, Bluntly, like. it's no way. Eu estou querendo dizer assim, diretamente, You will die você vai morrer if you don't keep up with the studies that we're doing se você não se manter ao dia com os estudos que a gente está fazendo. and start becoming thinking Adventists. E se tornar adventistas pensantes. Your life is as busy as mine. A sua vida é tão cheia de compromissos como a minha. I have cares of this life just as you do. Eu tenho cuidados dessa vida tanto quanto você. But soon those things are going to pass from, they're just going to pass away into eternity. Mas logo, todas essas coisas elas vão passar por outro lado da eternidade. And they won't seem important. E elas não vão parecer importantes. As this week begins, Ao começarmos essa semana, as an introduction to my presentations, como uma introdução para as minhas apresentações, I want to warn you in the strongest terms I can. eu quero te advertir com os termos mais fortes que eu possa. Please don't find any comfort in being in this movement. Por favor, não encontre qualquer conforto em fazer parte desse movimento. There isn't any. Não tem nenhum. Many people in this movement have already been swept away. Muitas pessoas nesse movimento já foram lançadas fora. And we're in the midst of a shaking already, E nós já estamos no meio de uma sacudidura, where many more of us are about to be swept away. onde muitos mais de nós está prestes a ser varrido. Wake up. Acorde, We have months temos meses before things become, I was going to say things become serious, Eu ia falar antes que tudo se torne sério, where, what I should say, mas na verdade o que eu deveria dizer things get to a place que as coisas chegam a um ponto where you will never be able to recover. onde você nunca mais vai ser capaz de recuperar. You will never be able to change your decision. Você nunca mais vai poder mudar de decisão. I don't want people to be scared unnecessarily, Eu não quero que as pessoas fiquem assustadas desnecessariamente, but we do need to be woken up and told, mas a gente precisa ser acordado e que alguém nos diga isso. get to grips, begin to understand Se coloque em dia, comece a entender the new truths that we're teaching as novas verdades que estamos ensinando and the rules that undergird them, e as regras que protegem elas, so that you can separate from the sins of your fathers, para que você possa se separar dos pecados dos seus pais, dos seus antepassados, which many of us are still holding on to. que muitos de nós ainda se apega.
I want to look at the word parable. Eu quero que olhar um pouco para a palavra parábola. Now, this word comes up many times in the Bible, Essa palavra, ela aparece várias vezes na Bíblia. found both in the Old Testament and the New. Ela é encontrada tanto no Antigo Testamento como no Novo. Perhaps the most famous passage that we could go to, Talvez a passagem mais famosa que nós poderíamos ir, don't turn there, não abram aí, would be Matthew chapter 13. seria Mateus capítulo 13. Ellen White commenting on this passage Ellen White, comentando nessa passagem, says that this is the first time Jesus really begins to speak in parables. diz que essa é a terceira vez em que Cristo realmente começa a falar em parábolas. We're all familiar with the Sermon on the Mount, Todos nós estamos familiarizados com o Sermão no Monte, Matthew 5, em Mateus 5, 6 and 7. 6 e 7. There's a book written about it, Tem um livro escrito só sobre isso, Thoughts from the Mount of Blessings. o maior discurso de Cristo, que em inglês é Pensamentos do Monte, Sermão do Monte. There's another sermon that's given. Tem outro sermão que é dado. This is the sermon by the sea. Esse é um sermão próximo ao mar. This is Matthew 13. Isso está em Mateus 13. Jesus has gone to Galilee Cristo foi a Galileia and he's going to begin ministering there. e ele vai começar o seu ministério ali. We're going to see a significant change of direction in his message, Nós vamos ver uma mudança significativa na direção da sua mensagem, in the methodology that he's going to use. na metodologia que ele vai utilizar. And it's a close understanding of those changes E é um entendimento bem próximo, bem claro dessas mudanças, that begins to help us understand what parables mean to us today. que vai nos ajudar a começar a entender o que as parábolas querem dizer para nós hoje. So what I wanted first to do Então, o que eu quero fazer em primeiro lugar is really just look at the word itself. é simplesmente olhar para a palavra em si. Try and understand the word from a dictionary perspective. Tentar entender a palavra da perspectiva de um dicionário. So we'll look at the word in the Greek. Vamos olhar a palavra no grego. My pronunciation of Greek isn't very good. Minha pronunciação do grego não é muito boa. So the word itself is parabole. A palavra em si é parabolo. And if you had a digital Bible, you could just check this. It's relatively straightforward. Se você tem uma Bíblia digital, você pode verificar isso. Não é difícil de encontrar. It's tied to a Strong's number called 3850. O número no livro da concordância Strong's é G3850. Don't feel that you have to write this down. Não sinta que você tenha que escrever isso, You might find it helpful. mas você pode encontrar como de ajuda. 3850. Esse é o código, 3850. G3850. At this point in our history, Nesse ponto da nossa história, this close to the close of probation, tão perto do fechamento da porta da graça, every single one of us in this room, cada um de nós aqui nessa sala, however old you are or young, quão idoso você seja ou quão novo, within the bounds of common sense and reason, claro que dentro dos limites do sentido comum e da razão, we should all know todos nós devemos how saber to use the digital Bible como utilizar uma Bíblia digital. or have Or- access Ter acesso to a lexicon in paper form, a hard um, copy, a um léxico, a um material de consulta de forma impressa em papel. and everybody should know what that means, E a gente já deveria saber o que esse código significa. what G3850 O means. que G3850 significa. Put your hand up if you don't know what that means. Levante sua mão se você não sabe o que isso quer dizer. So there's about Então temos cerca de 15% 15% of this congregation dessa congregação who actually don't even know what that means. que na verdade não sabe o que isso quer dizer. So Então, I'm not sure the reason for that. eu não tenho muita certeza da razão para isso. Maybe Talvez. you're brand new and this is the first time you've come to this movement. Você é muito novo e é basicamente a primeira vez que você vem para esse movimento. Maybe you're a brand new Adventist. Talvez você é um novo adventista, acabou de se converter. So for me, Então, para mim, this is an indictment, a Right. severe criticism, isso é uma grande crítica. either of your conference pastor
ou seu pastor da conferência, or your elder at church, ou seu ancião na igreja, if they haven't taught you this, se ele não te ensinou isso, or ou this movement esse movimento and the teachers in this e movement, os professores desse movimento, if they haven't taught you these things. se eles não te ensinaram essas coisas. So I feel sorry Então eu sinto uma pena that there are people here at this camp meeting que existam pessoas aqui nessa campal who are unaware of what these things mean. que não têm o conhecimento do que essas coisas querem dizer. If you put your hand up, Se você levanta sua mão, could I suggest eu poderia sugerir by the end of today, de que no fim de hoje, find someone encontre alguém in this congregation nessa congregação who could sit down with you for 5 minutes and explain this, que pode sentar com você por 5 minutos e te explicar isso. because you really do need to know Porque você realmente precisa saber the tools of your trade. as ferramentas do seu negócio. I don't normally give personal stories, Eu não conto histórias pessoais normalmente, but I'm going to give one now, mas eu vou te contar uma agora. and hopefully it might resonate with some people here. E talvez possa ressoar para algumas pessoas aqui. And I'm only saying this based upon the response that I just got. E eu estou dizendo isso simplesmente por causa da resposta que eu acabei de ter. I'm presuming the people who put their hands up are new to this message. Eu estou assumindo que muitos dos que levantaram as mãos são novos para essa mensagem. I'm at a camp meeting. Eu estava num acampamento. This story is not about me. Essa história não é sobre ele. Elder Jeff is at this camp meeting. O ancião Jeff estava nesse campal. Elder Jeff is not in the room. O ancião Jeff não estava na sala. We're doing a presentation and he hasn't arrived. Estávamos fazendo uma apresentação e ele ainda não tinha chegado. And there's someone in the congregation E havia alguém na congregação who's new. que era nova. When I say new, Quando eu digo novo, think about 12 months, maybe a little bit longer. eu penso que ele estava ali há uns 12 meses, talvez um pouco mais. Today, if you've been in this movement for 12 months, you're a veteran. 12, eu falei 12, não? They were correct me. Hoje, se você está nesse movimento há uns 12 meses, já deveria ser um veterano. 12 months is a long time. 12 meses é bastante tempo. This person Essa was pessoa, over 12 months and he still thought he's brand new to the movement. ela estava há 12 meses e ela ainda pensava, eu sou recém-nascido aqui nesse It movimento. was a question and answer session, Havia uma sessão de perguntas e respostas. and the question that was being asked E a pergunta que foi feita is, era, how can someone get ready if they're new? como que alguém pode se preparar se ela é nova? Because there's just not enough time Porque simplesmente não tem tempo to suficiente remember all of those dates para decorar e saber todas essas datas. and then understand what they're even talking about. E aí, ainda assim, começar a entender do que a gente está falando. Maybe you don't even understand what Alpha and Omega means. Talvez você nem sabe direito o que quer dizer um alfa e ômega. If you were here at yesterday's opening presentation, Se você chegou ontem na apresentação de abertura. it just looks like confusion, Simplesmente parece confuso. and people feel hopeless, E as pessoas se sentem sem esperança. and they want comfort. E elas querem conforto, They want some consolo. message to console them. Elas querem alguma mensagem para consolar elas. So they ask me the question, E aí eles me fazem essa pergunta, which was a bad mistake, que foi um terrível erro, because I'm the last person to give consolation to anyone. porque eu sou a última pessoa a dar consolo para alguém. So this relatively new person Então essa pessoa relativamente nova, was feeling sorry for themselves ela estava se sentindo com pena dela mesma. and wanted me to feel sorry for them. E ela queria que eu também ficasse sentindo pena por ela. Basically wanted me to say it's going to be okay. Basicamente o que ela queria ouvia que eu falasse, não, vai ficar tudo bem. And this was my response to them. E a minha resposta para ela foi, para eles, I said, take this giant o que eu falei foi, pega esse gigante of a man, de um homem, Elder Jeff, o ancião Jeff, and compare yourself to him. e que se compara com ele. You're a small little man Você é um homem pequenininho, in respect to your understanding com relação ao seu entendimento of this message. dessa mensagem. And Elder Years has got 29 years head start compared to you. E o ancião Jeff, ele tem 29 anos de vantagem na sua frente. So this probably won't work very well. Talvez isso não vai funcionar muito bem. Here's the finish line. Ali é a linha de chegada. And Elder Jeff has been running for a long time. E o ancião Jeff, ele está correndo ali há muito tempo. And I'm going to do it the other way round. E ele vai fazer como se fosse do outro lado. He's only been running for this distance. O Elder Jeff? No.
The other person. Yes. A outra pessoa só esteve correndo por aquela distância ali. So Elder Jeff has been here for 30 years. O ancião Jeff está ali já há 30 anos I'll correndo. put 29, Eu vou colocar ali 29, because that's when it was. porque foi aí mais ou menos. And we've got 1 year to go. E aí faltava só um ano para terminar. And this person's only been around E essa pessoa, ela está aí simplesmente for 1.5 years. por 1 ano e meio. Obviously, he came in here. Claro que ele chegou ali, perto daquele data ali. But he has to understand the foundational material, doesn't he? Mas ele tem que entender o material que é fundamental. He has to begin at the beginning. Ele tem que começar pelo começo. Someone comes into the movement. Então alguém acaba de chegar no movimento. What are you going to teach them? O que você vai ensinar para eles? Reform lines As linhas de reforma or Daniel 11:40-45? ou Daniel 11, 40, The 45. basics. O básico. So that's what he's learning, Então é isso que ele está aprendendo, trying to catch up. tentando se manter em dia. So I've put him back here. Então eu coloquei ele lá atrás, por isso. Can see the concept there? Vocês conseguem entender o conceito que ele quer passar aí? What's he desperately trying to do? O que ele está desesperadamente tentando fazer? Catch up. Alcançar, chegar até lá. He has to catch up 28 years of history, Ele tem que alcançar, passar por 28 anos de história, of de experience. experiência. Who can do that? Quem aqui consegue fazer isso? Ou quem consegue fazer isso? Who can catch up 28 years of experience? No one can. Quem consegue correr e, e alcançar 28 anos de história? Ninguém consegue. Yet the Bible speaks about redeeming the time, Mas mesmo assim a Bíblia fala remindo o tempo, ela usa essa expressão. to buy back time. Comprar de volta o tempo. Who's rich enough here Quem é rico aqui o suficiente to purchase 27.5 years of experience? para comprar 27 anos e meio de experiência? All of us are. Todos nós somos. So I tried to explain to this brother, Então eu tentei explicar isso para esse meu irmão, his modeling was wrong. que o modelo dele estava errado, That what it took Elder Jeff decades to learn, que o que levou para o ancião Jeff décadas para aprender, he's required to learn not just in months, ele não é requerido aprender não somente em meses, in some cases days, em alguns casos dias, in some cases minutes. em alguns casos em minutos. And what I tried to show him was, E o que eu tentei ensinar para ele, ou mostrar para ele, out of those two people, comparando essas duas pessoas, someone was at a disadvantage. alguém estava numa desvantagem. And who was that? E quem era essa pessoa? Elder Jeff is at a disadvantage, O ancião Jeff está numa desvantagem. not this young man Não esse jovem, who's a clean sheet of paper. que é uma folha em branco de papel. He doesn't need an eraser Ele não precisa de um apagador to rub things out, para ficar apagando as coisas. because you know it's very difficult to rub things out of your mind. Porque você sabe que é bem difícil apagar coisas da sua mente. And I said, Então eu disse what he needs to realize, que ele precisa entender, he's not 27.5 years behind. ele não está 27 anos e meio atrás. They're actually at the same level. Na verdade, eles estão no mesmo nível. And this past E esse passado becomes irrelevant. se torna irrelevante. So, every single one of us, Então, cada um de nós aqui, even if you just got invited here today mesmo se você acabou de ser convidado para estar aqui hoje, to this camp meeting, para esse acampal, and you hear the voice of God speaking to e you, você escuta a voz de Deus falando para você, then you need to know que você tem que saber, that this is you, então você precisa saber que esse é você, and you're at the same place e você está no mesmo local that the rest of us are at. que cada um de nós aqui está. So don't look at your limited time period Então não olha para o seu tempo limitado of being in this movement de estar só há pouco tempo nesse movimento as any safety for you. como se isso fosse uma segurança para você. Coming back to my story, Vou voltar para minha história. congregation, it's not this big. A congregação não era tão grande assim. The meeting's finishing, A reunião terminou and I went to this brother, e eu fui até esse irmão and he burst out in tears. e ele começou a chorar. And I was trying to console him E eu estava tentando consolar ele, because he realized for the first time porque ele percebe pela primeira vez the danger that he's in. o perigo em que ele está, That he can't hide de que ele não pode se esconder behind the leader of this movement. atrás do líder desse movimento, That he has to make decisions for himself, de que ele tem que tomar as decisões por ele mesmo, and that he is not at a disadvantage. e que ele não está em desvantagem. Essentially, Essencialmente, he can't make excuses ele não pode dar desculpas about his limited understanding. sobre o seu entendimento limitado.
So I want to encourage you. Então eu quero encorajar a vocês. Perhaps I want to discourage you. Talvez eu queira desencorajar a vocês. If you feel discouraged Se você se sente já desencorajado by what I've just said, com o que eu já te disse, that you all need to know o que é que cada um de vocês precisa saber, by the end of today ao fim de hoje, what G3850 means o que quer dizer isso, G3850. and how that works, E como é que a gente, o que funciona com isso? what a lexicon is, O que é um léxico? who Strong was, Quem que era Strongs da concordância? how that coding works. Como é que esse sistema de código funciona? It's much harder for you É muito mais difícil para você, because many of you can't even speak English, porque muitos de vocês nem sequer sabem falar inglês. and we're talking about Greek. E a gente está falando de grego. And I don't think you even have this coding. Eu não sei nem se vocês têm esses códigos. At least it's not readily available in the Portuguese. Pelo menos não é tão fácil de achar em português. So I'm not going to explain Então eu não vou explicar aqui how this coding system works. como é que esse sistema de código I'm just funciona. stating it as a fact. Eu vou simplesmente falar como se fosse um fato. This word parable in the New Testament Essa palavra parábola no Novo Testamento, is taken from a Greek word. ela é tomada de uma palavra grega. I'm just going to give some basic definition of what it means. Eu vou dar simplesmente umas definições básicas do que ela quer dizer. It means a similitude or similar. O que ela quer dizer é como se fosse uma similitude ou uma semelhança, algo similar. As soon as you start thinking about similar, No momento que você começa a pensar em similar, you already know you're talking about two things. você imediatamente sabe que você está falando sobre duas coisas. I want us to remember this concept of two things. Eu quero que nós nos lembremos desse conceito de duas coisas. This is going to be one of the fundamental truths, fundamental things that you need to understand Essa vai ser uma das coisas fundamentais, uma das verdades fundamentais que você vai precisar de entender. when we start talking about the Midnight Cry message. Quando nós começamos a falar sobre a mensagem do clamor da meia-noite. Without understanding this concept of similitude, Sem entender esse conceito de algo semelhante, you can't understand, você não consegue entender. you'll struggle to understand Você vai lutar para tentar entender the concepts os conceitos that are going to be spoken of que vão ser mencionados here at this camp meeting by aqui Sister nessa Tess. campal pela irmã Tess. Give another way of looking at this. Existe também uma outra forma de olhar para isso, It's a story. é que é uma história, It can be real, pode ser uma história real, like the story of the Good Samaritan. como por exemplo a história do bom samaritano, It can be fictitious or unreal, pode ser uma história fictícia ou uma história não real, like the story of Lazarus and the rich man. como a história de Lázaro e o homem rico. It doesn't matter Não importa whether it's real or fictitious. se aconteceu realmente ou se é uma ficção. What's important about parables O importante sobre as parábolas is they talk about the common things of life, é que elas falam sobre as coisas comuns da vida. and they often give a story about life. E elas, com frequência, elas contam uma história sobre a vida. Now, this concept of a story about common life is important Então, esse conceito de uma história da vida comum é importante. when we start thinking about how parables are used. Quando nós começamos a pensar sobre como as parábolas são usadas. So, similar, Então, semelhante, similar, which has this idea of things coming together. que tem essa ideia de coisas se unindo, chegando uma perto da outra. An apple is similar to a banana. Uma maçã, ela é semelhante a uma banana. What's the similitude between them? Qual é a semelhança entre elas? They're not the same shape, they're not the same color, Não tem a mesma forma, não tem a mesma cor, they taste different. tem um gosto diferente. What's similar? Mas por que é semelhante? They're both fruit. Ambos são frutas. This is an important principle. Esse é um princípio importante. When you start thinking about parables, Quando você começa a pensar em parábolas, you have to start thinking about two concepts. você tem que começar a pensar em dois conceitos. What are those two concepts? Quais são esses dois conceitos? They're both fruit, Ambos são frutas, which means they're the same. quer dizer que eles são o mesmo. But Mas one is a sphere um é uma esfera and one is an oblong. e outro é um objeto oblongo. One's red and one's yellow. Um é vermelho, outro é amarelo. One's sweet, one's acidic. Um é bem doce e outro é mais ácido. So they're the same, Então eles são o mesmo, but they're also mas também different. são diferentes. And we need to be able to conceptualize these two ideas at the same time. E a gente tem que ser capaz de conceitualizar essas duas ideias ao mesmo tempo.
the skill, A habilidade, the science a ciência, behind parable teaching por trás do ensino por parábolas, is to be able to decipher é ser capaz de decifrar in any one situation em qualquer situação what you're looking for. o que é que você está buscando, When I have the two ou o objects, que é que você está olhando. Quando você tem os dois objetos, you need to be looking for two things. você tem que estar olhando, procurando por duas coisas. What is similar O que é semelhante and what is different. e o que é diferente. And then you begin E aí que você consegue começar your journey a sua jornada of understanding what this model or this parable is teaching. de entender o que esse modelo ou essa parábola está te ensinando. And it's not straightforward. E não é assim direto. It's not as easy to say, Não é tão fácil como falar. these are presentation tools, Essas são ferramentas de apresentação, because that may not be the lesson that you need to learn. porque pode ser que não seja essa a lição que eles estejam querendo te ensinar. It may be that you need to understand the differences, Talvez o que ele está querendo que você entenda são as diferenças not the similarities. e não as semelhanças. Worse, Ou pior, maybe you have to understand both talvez você tenha que entender as duas coisas in any one situation. em qualquer situação. And then you'll begin to see that these ideas are not straightforward. E aí você consegue começar a entender que essas ideias não são tão simples assim ou diretas. Give a more technical definition. Uma definição mais técnica de parábola. Parable Parábolas means placing one thing significa colocar uma coisa by the side of another thing, do lado de uma outra coisa. bringing things next to each other. Trazer as coisas próximas uma à outra. Does that make sense? Isso faz sentido? So I get two things. Então tem duas coisas. Is that a parable? Isso é uma parábola? No. Ainda não. Can we see that? Vocês conseguem ver isso? As soon as I do this, Mas no momento que eu faço isso, aproximo, is it a parable now? agora é uma parábola? Yes. Sim. That's the definition of a parable. Essa é a definição de uma parábola. You bring things close to one Você another. traz as coisas para perto uma da outra. Now the skill Agora, a habilidade is noticing that. é perceber isso. Most of the time we don't notice that. A maioria das vezes a gente não percebe isso. Let me give an example Deixa eu te dar um exemplo, that we're all familiar with. com a qual todos nós já estamos familiarizados. Actually, maybe we're not. Ou talvez não. Let's go to the book of Joel. Vamos para o livro de Joel. Then I'll give one that we're familiar with. E aí depois eu dou um com o qual a gente está familiarizado. So this is a really simple example. Então esse é um exemplo bem simples. Joel chapter 1, Joel capítulo 1, verse 4. versículo 4. We'll read that, Vamos ler isso. Do you want me to read? please. Joel 1, verso 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. So we can see it speaking about 4 insects, Então nós podemos ver que se trata de 4 insetos. and these 4 insects E esses 4 insetos, are here on their own, eles estão aqui por si só. not a parable. Não são uma parábola. And if I go to verse 5, E se eu for para o versículo 5, we'll read that. eu vou ler o verso 5. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Drop to verse 7. Vou saltar para o verso 7. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. So what I've got is I've got 4 insects, Então o que nós temos são 4 insetos,
and I've got my tree. E eu tenho essa minha árvore aqui. Two separate objects, not connected to one another. Dois objetos separados que não estão conectados. And what are these insects doing? O que esses insetos estão fazendo? They're being thrown, or they're flying, Eles estão sendo lançados ou estão voando or crawling ou rastejando to my tree. para a minha árvore. So now I'm bringing two things together. Então agora eu estou aproximando duas coisas. As soon as you bring two things together, Assim que eu aproximei duas coisas, you know you're in the territory of parables. você sabe que estamos no terreno das parábolas. Now, normally the way we'd approach the book of Joel here, Normalmente a forma em que nós abordaríamos o livro de Joel aqui, when we're looking at parables, quando nós estamos olhando para parábolas, we look at it in a very superficial manner. e estamos olhando de uma forma bem superficial, I'll tell you how we would normally do this. eu vou te contar como normalmente nós faríamos isso. These insects in verse 4, Esses insetos no verso 4, what have they done? o que eles fizeram? They've flown or crawled to my tree, Eles voaram ou rastejaram para minha árvore and they started eating it. e começaram a comê-la. So we want to see the interaction between these two. Então a gente está vendo a interação entre esses dois. But if you go to verse 6, Mas se você for para o verso 6, diz o seguinte: Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. the way we normally approach a parable A forma como nós normalmente aproximamos uma parábola is to say these insects é para dizer que esses insetos are what? são o quê? In verse 6. No verso 6. In 6 verse 4, Eles são mencionados, insetos no verso 4, who have come to my tree. foram para a minha árvore. Verse 6, No verso 6, a nation has come upon my land. uma nação ela vem para a minha terra. So we do insects Então a gente faz insetos and nation, e nação. bring them together. A gente une os dois. That's the classic way of doing a parable. Essa é a forma clássica de fazer uma parábola. The most basic, simple way of doing it. É a forma mais básica e simples de fazer isso. But parables Mas parábolas are much more complex than that. são muito mais complexas que isso. Give you another example Deixa eu te dar um outro exemplo. in verses that you are familiar with. Agora com versículos em que você está familiarizado. So maybe this will be a bit easier. Talvez com isso vai ser um pouco mais fácil. We'll go to Daniel 11. Vamos para Daniel 11. So we'll go to verse 40. Vamos para o versículo 40. We can go to other verses. It's not the only verse. A gente poderia ir para outros versos, não é o único verso. Daniel 11, 40. Read Diz, that. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. So also I wanted to read verse 15. E eu também quero ler o versículo 15. 11, 15. Diz, e o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Now in both verses, Em ambos versos, what do we see? o que nós vemos It's a story of kings, é uma história de reis, and what are we doing with those kings? e o que a gente está fazendo com esses reis? They both live in their separate countries, Ambos estão vivendo nos seus países separados, and what are they doing? e o que eles fazem? They're coming together, Eles se aproximam, and when they come together, e quando eles se aproximam, we're in the dynamic of what? a gente está na dinâmica do quê? A parable, De uma parábola, because they're being forced together. porque eles foram forçados um para junto do outro. So the reason why that's important to see A razão pela qual isso é importante de ver is because whenever you bring things together, é porque quando quer que você aproxime as coisas, what are you supposed to look for? o que você deveria buscar? Similarities Semelhanças and e differences. diferenças. And the skill or the art E a habilidade ou a arte is to try to decipher the code, é tentar decifrar o código, to try to understand what's going on. tentar entender o que está acontecendo. Now, this looks like a benign story. Então isso parece uma história inocente. Two kings fighting with each other. Dois reis lutando um contra o outro. I'm saying Eu estou dizendo
It's not that straightforward. que não é tão simples assim. Is this a king? Isso é um rei? Yes. Sim. Is this a king? Isso é um rei? What are we doing? O que a gente está fazendo? Bringing them together. Trazendo eles para perto. There's similarities. Tem semelhanças. You'll see differences. Você vai ver diferenças. The fact that we're doing that A razão pela qual estamos fazendo isso, meets all the definitions isso cumpre todas as definições of G3850. de G3840. Therefore, it's a parable. 50. Portanto, é uma parábola. And if it's a parable, Então, se é uma parábola, therefore it needs to be handled in a special way. então isso tem que ser manuseado de uma forma especial. Not in some casual fashion, Não de uma maneira casual, which I'm going to call laziness. que é o que eu vou chamar de preguiçoso. Not being careful and precise. Não ser cuidadoso ou preciso. The problem that we confronted is we don't even notice that it's a parable. O problema com o qual nós nos confrontamos é que a gente nem percebe que é uma parábola. God is good. Deus é bom. With the message, Com a mensagem, He brings all the code with it. ele traz todo o código junto com ela. So, if I was to give the Midnight Cry message, Então, se eu fosse te dar a mensagem do clamor da meia-noite, and you were to say, how does it work? e você tivesse que falar como é que funciona, I'd say, I'm not telling you, work it out. eu vou falar, não vou te falar, resolve por você. How unfair would that be? Quão injusto seria isso? Or, Ou, if I say, don't you remember 20 years ago? se eu falar, você não se lembra, 20 anos já, Well, you have to remember yourself. você tem que se lembrar por você mesmo. That too could be unfair. Isso também poderia ser injusto. God Deus has brought the methodology trouxe a metodologia and the message e a mensagem together juntos, so that it's all fresh in our minds. para que esteja tudo fresco em nossas mentes. However new you are, Quão novo pode ser que você seja, you're not at a disadvantage você não está em desvantagem, because everyone's learning this for the first time. porque está todo mundo aprendendo isso pela primeira vez. Just some have to unlearn some bad habits. A gente só vai ter que desaprender alguns hábitos maus. So what I want us to see, Então, o que eu quero que nós vejamos, as we summarize, ao resumirmos, is that we're now in the Midnight Cry message. é que estamos agora na mensagem do clamor da meia-noite. Close of probation is just ahead of us. O fechamento da porta da graça está bem na nossa frente. Maybe you're not aware. Talvez você não esteja ciente. If you are, good. Se você está, muito bom. Then this would just be a reminder. Então isso vai ser simplesmente um recordatório. The purpose of this O message propósito dessa mensagem is to prepare you é para te preparar for the coming event. para os eventos, para o evento que se aproxima. If you try to come to that event unprepared, Se você tentar chegar até esse evento sem estar preparado, you will fail você vai falhar and you will die. e você vai morrer. It's a life and death message. É uma mensagem de vida ou morte. How do you prepare for that event? Como é que você se prepara para esse evento? It's in the message itself. É na mensagem em si mesma, na própria mensagem. So if you don't understand the message, Então se você não entende a mensagem, you won't be prepared. você não vai estar preparado. You can't understand the message Você não consegue entender a mensagem, unless you understand the rules upon which it's built. a menos que você entenda as regras sobre qual essa mensagem é construída. The rules E as regras are being given to us nos são dadas hand in hand with the message. mão a mão, junto com a mensagem. It's not an impossible task, Não é um trabalho impossível, uma obra impossível. and I want you to leave this week E eu quero que você termine essa semana with the assurance com a certeza that if you're new, de que se você é novo, or if you're not intellectual, ou se você não é uma pessoa intelectual, or if you're young, ou se você é jovem, or if you feel you're too old, ou se você sente, não, eu estou muito velho já, to crucify those excuses. que você crucifique essas desculpas. Every single one of us Cada um de nós can pode and is required to e é requerido understand these truths. que entenda essas verdades. We can't all understand them to the same degree. Cada um de nós não vai entender no mesmo nível de profundidade. That's fair enough. Isso é justo. But we can all understand them. Mas todos nós podemos entender. We've begun the study Nós começamos o estudo on parable teaching. sobre o ensino em parábolas. The word parable A palavra parábola in the Bible, na Bíblia, in the New Testament, no Novo Testamento, comes from a Greek word veio de uma palavra grega called parabole. chamada parábola. Give you the coding for that.
Eu dei o código para vocês dessa palavra, It means similar. que quer dizer semelhante. An apple and a banana are similar, Uma banana e uma maçã são semelhantes, but there are differences. mas existem diferenças. Sometimes it's a pretend story, sometimes it's a real story. Às vezes é uma história inventada, outras vezes é uma história real. It's placing two things together, Está juntando duas coisas. and they're not always in the way that you might think. E elas não estão sempre sendo da maneira que você acha. If I were to say, Se eu fosse falar, this is a sheep, isso é uma ovelha, and this is me, e esse sou eu, what am I doing? o que eu estou fazendo? We all know Todos sabemos that I'm explaining me, que eu estou me explicando, because I'm a complex being, porque eu sou um ser complexo, using a simple animal. usando um animal simples. We know that parable. A gente sabe que isso é uma parábola. We'll develop that thought later. Nós vamos desenvolver esse pensamento depois. Is it the same thing to say Isso é a mesma coisa que dizer a king and a king, um rei e um rei, one from the north, one from the south? um do norte e outro do sul? Are they explaining one another? Será que um está explicando o outro? Is that the same Isso é o mesmo as a sheep and a person, que uma ovelha e uma pessoa? than a king and a king? Que um rei e um rei? This is where parables become confusing to people. É aí que as parábolas se tornam confusas para as pessoas. This is where we need to broaden our understanding of how they operate and how they work. É aí que precisamos ampliar nosso entendimento acerca de como elas funcionam e como elas trabalham, So that we can incorporate these concepts into our thinking. para que possamos incorporar esses conceitos em nosso pensamento, Notice perceber. Daniel 11 verse 15, Daniel 11:15 parable, é uma parábola, because you're making two kings come together. porque você está fazendo dois reis, está um do lado do outro, Then understand what that parable is teaching and how it's working. e aí você entende como é que essa parábola está funcionando e como ela trabalha. Now, next study, No nosso próximo estudo, we're going to develop more this concept of parable, how it Vam- works, what vamos- it looks like, vamos desenvolver um pouco mais esse conceito de parábolas, com o que se parece e como ela funciona, so that we can begin to have a clearer understanding para que nós possamos começar a ter um entendimento mais claro how these things work in Daniel 11. sobre como essas coisas estão funcionando em Daniel 11. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we want to ask and pray for a blessing upon us, queremos orar e pedir por uma bênção sobre nós, not only because this is your Sabbath, não somente porque esse é o teu santo sábado, but because each of us have come here mas porque cada um de nós veio até aqui to hear your voice speaking to us. para escutar a tua voz falando a nós. Even though we may not have realized it, Embora não tenhamos percebido, you've brought us here this week o Senhor nos trouxe aqui essa semana so that we might have a transformation, para que nós possamos ter uma transformação, that we might be renewed in our minds, para que nós possamos ser renovados em nossa mente, em nosso entendimento, and to get ready to be prepared e estarmos prontos para estar preparados for the soon coming climax, para o clímax que se aproxima tão rapidamente. the thing that many of us have waited and spoken about. Eu sei que muitos de nós aqui esperamos por isso e falamos já sobre isso. Many of us kneeling before you are fearful, Muitos de nós que estamos ajoelhados diante de Ti estão temerosos. rightfully so. E certamente, com justiça fazemos isso. But we know Mas nós sabemos that you are a God that loves us que o Senhor é um Deus que nos ama. and that you would not have us be fearful. E que o Senhor não nos trouxe aqui para estarmos com medo. My prayer Essa é a minha oração. is that you would bring peace É que o Senhor traga paz and rest e descanso to the hearts and minds of my brothers and sisters. nos corações e mentes dos meus irmãos e irmãs. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.